Boa noite, pessoal, tudo bem? É a Cris, é, trazendo para vocês um novo projeto. Estou observando a necessidade de que vocês entendam um pouco mais sobre o corpo humano, por vários motivos, né? Porque muitos de vocês trabalham com terapias integrativas e mexem, às vezes, com cura ou aplicam algum tipo de cura, né? Ou algum tipo de sistema ou protocolo em algum lugar do nosso corpo, né? Não só na nossa mente. E aí, às vezes, eu sinto uma dificuldade, né? Algumas pessoas não conhecem muito bem detalhes do corpo humano, têm uma noção. Então, eu vou começar com esse projeto que é Anatomia para Terapeutas. Primeiro, a gente vai falar do corpo humano em si, como que ele é estruturado, os sistemas. Então, eu vou falar de cada sistema. E depois, nós vamos trabalhar a questão de interligar os sistemas com os outros sistemas, né? Sistema mental, espiritual, enfim, né? Bom, aí vamos lá. É, para isso, né? Eu preparei aqui uma aulinha bem básica. Hoje a gente vai falar do sistema circulatório, cardiovascular, né? E depois, em outras aulas, eu vou trabalhar outros sistemas. Então, eu preparei uma aula e editei um vídeo. Na verdade, são três vídeos que eu coloquei em um só, que vai mostrar para vocês é bem interessante para vocês entenderem como funciona o sistema cardiovascular, o sistema circulatório. Então, vamos começar. Vamos lá. Então, vamos lá. Aula um, sistema para terapeutas, anatomia para terapeutas, sistema circulatório. Eu vou dar uma pausazinha aqui, peraí. Bom, vamos lá. Então, eu já começo com essa imagem aqui, né, que é a imagem de um corpo, né, emitindo energia, e ao lado o coração. Então, né, nesse sistema circulatório cardiovascular, o principal órgão é o coração, tá? Mas antes, porém, vamos falar um pouquinho como que é constituído o nosso corpo. Então, a menor parte do nosso corpo é a célula, né? É a menor parte do corpo humano. Ela tem diversas organelas dentro da célula. Existe uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal. E a célula animal, né, ela tem vários componentes que a gente chama de organelas dentro dela, que cada um faz uma função. Então, a gente tem a mitocôndria, o ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, lisossomos, os plastídeos, os vacúolos, enfim. E no sangue, nós temos células que são chamadas hemácias, leucócitos e plaquetas. Nos ossos, a gente tem os osteócitos, osteociatos e os esteoblastos. E nos músculos, a gente tem os sarcômeros e os fibroblastos. Eu não vou dar uma aula específica da célula, a não ser que a gente observe a necessidade de falar sobre a célula. Existem algumas terapias integrativas que vão trabalhar o DNA e, consequentemente, as células. A gente pode até pensar em falar um pouco sobre as células. Bom, um conjunto de células, ela forma tecidos. Esses tecidos é um conjunto de células especializadas que vão ter a mesma função. Então, a gente tem o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular, o sistema nervoso, né, do sistema nervoso, o tecido nervoso, enfim. Depois, nós temos um conjunto de tecidos formam os órgãos. Então, nós temos dois ou mais tipos de tecido, às vezes o órgão é formado, né? E ele pode exercer várias atividades ou atividades específicas, certo? E alguns órgãos que a gente conhece, né, de saber,
de ir ao médico ou de ter estudado, que é o esôfago, o estômago, o fígado, o intestino grosso, o intestino delgado, a traqueia, os pulmões, o coração, os vasos sanguíneos, os rins, a bexiga, os ovários, o útero, os testículos, a próstata, a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, o cérebro, a medula espinhal, olhos, língua, nariz e orelhas. E o conjunto de órgãos, nós vamos constituir os sistemas, que são compostos de órgãos e são vários, né? Então, a gente tem o sistema respiratório, circulatório, cardiovascular, muscular, nervoso, digestório, sensorial, endócrino, excretor, esquelético, reprodutor, imunológico e tegumentar. Então, aqui eu tenho um esquema mostrando para vocês a célula, um conjunto de células forma o tecido, e um conjunto de tecidos forma um órgão, e o conjunto de órgãos vão constituir os tecidos, os sistemas de órgãos, né? Aqui a gente tem, mostrando para vocês como exemplo, o sistema digestório, que se inicia na boca e termina no intestino grosso, né? Bom, eu vou falar de cada um desses sistemas, né? E depois a gente vai trabalhar um por um. Então, o primeiro sistema é o sistema cardiovascular, que ele vai bombar o sangue e vai transportar por todo o corpo para que o oxigênio e os nutrientes sejam levados a todos os tecidos. Depois nós vamos ter o sistema respiratório, que realiza trocas gasosas, absorve oxigênio e elimina o gás carbônico. Depois, o sistema digestório, que vai transformar os alimentos que a gente consome em menores moléculas, moléculas menores, para que elas possam, para que o nosso organismo possa absorver os nutrientes e eliminar os resíduos. O sistema nervoso, ele vai captar e interpretar os sinais nervosos recebidos através de estímulos do ambiente. O sensorial, que vai trabalhar os 5 sentidos do corpo humano: tato, paladar, olfato, visão e audição. O sistema endócrino, que é formado pelas glândulas e tem a função de produzir hormônios essenciais para regular determinadas funções do corpo. O sistema excretor, também chamado de sistema urinário, elimina substâncias em excesso ou que não são utilizadas em nosso corpo. Sistema reprodutor, ele é dividido em masculino e feminino. Apesar de serem compostos por órgãos diferentes, os dois possuem a mesma função, que é a produção de gametas para a reprodução sexuada e gerar novos indivíduos, um novo indivíduo, né? O sistema esquelético, composto por ossos e cartilagens que formam o esqueleto, sustenta o corpo e, junto com o sistema muscular, garante mobilidade ao indivíduo. O sistema muscular, composto por músculos que revestem o esqueleto, sustenta o esqueleto e produz movimentos e auxilia na regulação, né? Ele auxilia na regulação da temperatura corporal. Depois a gente tem o sistema imunológico, que ele é formado por células de defesa que produzem anticorpos para defender o corpo de agentes patológicos, como vírus e bactérias. O sistema linfático, que é uma rede completa de vasos que transportam a linfa dos tecidos até o sistema circulatório. E o sistema tegumentar, que é o que reveste o nosso corpo, a pele, né? Ele é o revestimento do nosso corpo, composto pela pele, reveste, protege, ajuda também no controle da temperatura, tanto quanto os músculos, né? No controle de temperatura corporal e evita a perda excessiva de água. Então, vocês observam que esses sistemas, cada um tem uma função, e juntos eles fazem o nosso corpo funcionar, né? Fazem a, é uma máquina, né? Tem que funcionar. Então, se alguma parte dessa máquina tiver, vamos dizer assim, tiver, não estiver funcionando, né? O que vai acontecer? Nós vamos
parar, né? Ou parar, ou vão ter um defeito de fábrica e a gente vai ter que consertar, né? Bom, continuando aqui, aqui eu coloquei para vocês uma outra imagem dos sistemas, né? Já o corpo humano, né, num outro corte, no corte frontal, e aí vocês têm o sistema esquelético, o sistema circulatório, o digestório, respiratório, urinário ou excretor, sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema muscular e o sistema endócrino. Bom, aqui é uma imagem, né, também um corte, que mostra para vocês o corpo humano com todos os órgãos de frente, né, e ao lado o destaque de cada órgão, né? Então fica bem didático a gente ver para a gente entender onde está localizado o fígado, onde está localizado o intestino, né? Onde está localizado o pulmão, né? O coração a gente sabe, né? Apesar de que eu assisti um filme outro dia que o protagonista tinha um coração, ele nasceu com uma alteração, né? E ele tinha o coração no lado direito do peito, né? Então ele levou um tiro do lado esquerdo, não morreu porque ele tinha o coração dele era invertido, era do lado direito. Pode acontecer. Bom, vamos falar então um pouquinho do sistema circulatório ou cardiovascular. Ele é composto pelo coração, pelas artérias, vasos capilares e sangue, que é o tecido líquido. Então, nós temos aí a imagem do coração, a imagem de um tubo de ensaio com o sangue, né? Uma parte do sangue é composta pelo plasma, que é água, sais minerais e compostos orgânicos, e uma outra parte que tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Na verdade, isso daí é uma imagem figurativa, né? Para vocês entenderem como é que funciona a composição do sangue. Depois a gente tem as artérias, as veias e os capilares, que são também, fazem parte, né, da constituição aí do sistema circulatório. Bom, aqui a gente já tem uma outra imagem um pouco mais detalhada do sistema circulatório. Então a gente tem no centro o coração, e aí ele já está mostrando para vocês o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, o nosso coração ele tem dois átrios e dois ventrículos. Então, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Somente as aves também têm a mesma constituição do nosso coração. Os outros animais, às vezes, eles não têm um determinado item, né? Ou tem dois átrios e um ventrículo, ou dois ventrículos e um átrio, depende do animal, né? Mas o mais próximo do nosso coração são as aves. Aí no coração a gente vai ter o endocárdio, miocárdio, epicárdio, a cavidade do pericárdio, o pericárdio seroso, o pericárdio fibroso. O que que é isso? São camadas do coração. Depois a gente vai ter dois tipos, na verdade três aqui, né? A circulação pulmonar, sistêmica e coronariana. Mas quando a gente estuda, né, a circulação, a gente separa entre pequena circulação e grande circulação. Então, aqui a gente tem ó, o ciclo cardíaco, enquanto os átrios se contraem, né, então os átrios eles estão localizados na parte superior do coração. Quando eles se contraem, eles fazem sístole. E quando eles relaxam, eles fazem a diástole. Então, para que a sístole e a diástole? Para que o sangue possa circular dentro do coração, né? Então, tem hora que ele vai fechar, então ele não vai circular, e tem hora que ele vai abrir e vai circular. Então, é sístole e diástole. Aqui a gente tem um mapa mental mais detalhado, depois vocês vão receber o material, que é o sistema circulatório mais detalhado. Então, no mapa mental, nós normalmente colocamos uma ideia central, e a partir da ideia central a gente vai puxando setas e vai explicando detalhadamente o que compõe essa ideia central. Então, nós temos o sistema circulatório, temos aqui uma flecha falando do coração, que é uma bomba, a pressão, tem as válvulas, os átrios e os ventrículos, dois átrios e dois ventrículos, né? Depois nós temos uma outra seta puxando para as artérias,
Então, as artérias elas vão transportar o sangue oxigenado, nós vamos ter as artérias aorta, paredes, aí a gente vai mostrar para vocês como que são essas paredes, elas são espessas, musculares e elásticas para poder circular o sangue, e a pressão, né? Elas vão ter uma pressão para também ter o movimento, né, da circulação do sangue. Nós vamos ter a musculatura do coração, que é o pericárdio, miocárdio e endocárdio. Nós vamos ter as veias, né? Então, as veias, como a gente tem as artérias, a gente tem as veias. Então, as veias, o sangue não é oxigenado, né? Desoxigenado. A gente também vai ter válvulas, pressão, contração, gravidade. Por que gravidade? Porque eles vão fazer o sangue subir na vertical e descer na vertical, né? Ele tem que circular na vertical, né? O sangue sobe, o sangue desce. Depois a gente tem a linfa, né? Então nós vamos ter a linfa, os linfonodos, gordura, gânglios e nódulos, que também fazem parte da circulação. Depois a gente tem aqui é um capilar, né, na verdade, capilar sanguíneo, ele tem pulmonar e sistêmico. Então, aqui a gente tem, desculpa, eu falei capilar, não, circulação linfática e circulação sanguínea. Então, a circulação linfática é linfa, linfonodos, gordura, gânglios e nódulos. E a circulação sanguínea, que é a que eu falei para vocês, tem a pequena e a grande circulação. A pequena circulação é a circulação do pulmão, pulmonar, e a grande circulação é a sistêmica, né, que é no corpo todo. Bom, aí nós vamos ter os capilares, né? Os capilares, eles são delicados, eles são responsáveis pelas trocas gasosas, eles têm paredes finas, né? Eles têm nutrientes, sais e gases. Então, o capilar ele fica na pontinha, né? Entre as duas, entre a veia e a artéria, né? Para fazer essa troca. Depois a gente tem um impulso, né, que a gente falou da sístole e diástole, né? E aí a gente vai ter ataque cardíaco, bradicardia. Quando a gente faz o eletro, eles medem todos os impulsos para ver se esses impulsos estão na normalidade, né? E aqui a gente tem, né, os átrios e os ventrículos, né, a bomba pressão. Então, voltei aqui no mapa mental. Então, está bem explicadinho. Os desenhos estão bem claros, né? Apesar de ser pequeno, a imagem ser pequena, mas dá para vocês entenderem bem, tá? Então, esse é o nosso sistema circulatório. Então, ele tem o coração, as veias e artérias, os capilares, né? E tanto os capilares dos pulmões quanto os capilares do próprio coração, tá? Bom, aqui tem a imagem do coração. Então, a gente tem a veia cava superior, a aorta, a artéria pulmonar, o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Por quê? Por que que essas imagens são importantes? Porque a circulação ela vai passar por todos esses itens aí, né? Dependendo da circulação. Vocês vão ver no vídeo, vai ficar mais fácil vocês identificarem no vídeo. E os vasos sanguíneos, que a gente tem as artérias que levam o sangue do coração ao corpo e as veias que levam o sangue do corpo ao coração. Lembra que tem a setinha na vertical, né? Porque eu vou ter que levar, vou ter que ter impulso para levar o sangue do corpo ao coração. E os capilares, que levam o tecido, levam o sangue aos tecidos para fornecer oxigênio para as células, tá? São, aqui a gente tem, né, a artéria de um lado, a veia e no meio os capilares, né? Então, quem vai levar o oxigênio são os capilares. Bom, e aqui eu coloquei mais uma imagem do sangue, né, que faz parte do sistema circulatório, que é 55% do nosso sangue é constituído por plasma, 45% de hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Então, o sangue, ele é um líquido que ele é dividido em duas partes, né? Como que a gente sabe isso? Existem aparelhos que vão, se eu não me engano, a centrífuga, ela gira
e depois que ela gira, ou não sei se tem também a questão de aquecimento, esfriamento, no tubo de ensaio ou no tratamento de sangue, nos bancos de sangue, a gente consegue extrair essas duas partes diferentes, que é o plasma e as hemácias, leucócitos e plaquetas. Bom, aqui a gente tem a circulação sanguínea, que eu falei para vocês, que é a grande circulação e a pequena circulação. Então, a grande circulação, ela sai da artéria, é o sangue arterial, ele sai rico em oxigênio, passa pela artéria aorta e vai para os tecidos. Aí ele retorna pela veia cava em forma de gás carbônico, CO2, para o átrio direito. Aí o que, que o coração faz, né? Coração com oxigênio, tecido, coração com o gás carbônico. Então, essa é a grande circulação do corpo. E a gente tem a pequena circulação, que é o sangue venoso, sai rico em CO2, em gás carbônico, né? Pela artéria pulmonar, vai até os pulmões, depois ele volta em forma de oxigênio pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Então a gente vai ter coração, CO2, pulmão, coração, oxigênio. É o contrário da grande circulação. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né, da grande circulação, como é que funciona, né, toda a dinâmica, mas vai ficar mais fácil para vocês observarem no vídeo, certo? Então, gente, qual que é o objetivo, né? O objetivo é que a gente possa realmente trazer para vocês essa questão, né, importante, de vocês terem essa, como é que eu vou falar? Essa noção, né, de anatomia. Por quê? Porque o que que acontece? A gente vai aprendendo as terapias integrativas, vai aprendendo a espiritualidade, e a gente esquece de analisar o corpo físico. E é no corpo físico que a gente tem todas as manifestações, do espírito, da mente, né? E conforme a gente vai tendo aí os inputs, né? Os, as questões de vida, saúde, bem-estar, a gente vai, o nosso corpo vai sentindo, porque ele é uma máquina e ele recebe toda essa informação, né? Então, para a gente encerrar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês, então, o filme que eu editei, né? Depois eu posso passar os créditos para vocês, porque como são vídeos do YouTube abertos, não tem necessidade, não entra em direitos autorais, eles deixam aberto para a gente poder usar, né? Principalmente em aulas, né? Mas eu coloco depois os créditos para vocês. Um deles, o primeiro, se eu não me engano, foi feito pelo SUS, e os outros dois depois eu coloco para vocês. Aliás, o SUS, se vocês tiverem interesse, eles têm um banco de dados muito bom de treinamento, tá? Então é só procurar, depois eu posso ver até o caminho para mostrar para vocês. É muito bom mesmo, tá? E a gente às vezes não valoriza o SUS, né, em função da demanda, do atendimento, mas ele tem uma estrutura muito grande em termos de ministério, em termos de treinamento, tá bom? Vamos então colocar os vídeos e aí depois vocês podem mandar mensagens com dúvidas, né? E eu acho que esse tamanho, esse formato vai ser bom para vocês. Vou mandar o material, é, as anotações da aula, e se alguém tiver interesse em se aprofundar na questão da anatomia, a gente pode mandar sites ou material complementar, tá? Então vamos colocar o vídeo aqui. Vamos colocar o som, vamos compartilhar. Então, deixa eu buscar aqui o compartilhamento aqui do vídeo. Então, vamos lá.
O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida. Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado.
Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. A circulação pulmonar ou pequena circulação. Após o sangue circular pelo corpo, o sangue volta para o coração através das veias cavas inferior e superior. A veia cava superior transporta o sangue vindo dos membros superiores e cabeça, e a inferior traz o sangue da parte inferior do corpo, abaixo do diafragma. O sangue transportado pelas veias é chamado sangue venoso, e faz o sentido do corpo para o coração. O sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. O sangue entra no coração pelo átrio direito, então ocorre a diástole, que é o relaxamento das paredes do coração, ou relaxamento ventricular. Com isso, a válvula tricúspide se abre e o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Então ocorre a sístole, que é a contração das paredes do coração. Com isso, a válvula tricúspide se fecha e a válvula pulmonar se abre e o sangue é empurrado do ventrículo direito para os pulmões, passando pelas artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue venoso libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, transformando-se em sangue arterial. O sangue arterial leva esse nome porque circula nas artérias e faz o sentido contrário ao sentido do sangue venoso, ou seja, ele vai do coração para o corpo. O sangue arterial é rico em oxigênio e nutrientes. Esse processo de oxigenação do sangue é chamado hematose. Dos pulmões, o sangue passa pelas veias pulmonares e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Novamente, com a diástole, a válvula bicúspide ou mitral se abre e o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E com a sístole, o sangue é impulsionado para a artéria aorta. Então a válvula da aorta se abre e o sangue é bombeado para todo o corpo, levando nutriente e oxigênio a cada célula. Bom, então eu acho que ficou claro aí para vocês. Eu procurei trazer pequenos vídeos para mostrar para vocês como é que funciona o sistema circulatório cardiovascular e também para a gente entender, às vezes, o que que acontece com o nosso corpo quando a gente está doente ou quando algum parente está doente, né? E mais para frente a gente vai entender as outras funções do corpo humano e os outros sistemas, tá? Um beijo da Cris. Vamos para a segunda aula. Depois eu vou gravar para vocês e vou mandar todos os sistemas do nosso corpo humano, tá bom? Eu vou ver se eu faço também um quiz, para vocês responderem algumas perguntas é, de ordem aí, né? O que é hemoglobina, por que o sangue é vermelho, enfim. É mais para vocês fixarem o conteúdo, né? Vou ver se eu pego umas questões de sexto ano. Então, eu acho que para um terapeuta, acho que tá bom isso, né? Não se aprofundar, mas saber como é que funciona.
bom? Não que eu estou trazendo vocês para o sexto ano, é que no sexto ano a gente começa a ensinar as crianças, né, sobre o corpo humano e tem muito material bom, porque é um material simples, é uma linguagem simples, né? E ninguém está estudando medicina aqui, né? É só uma colega nossa, a Kátia, que vai estudar medicina. Mas aí ela pode até nos auxiliar, né, em detalhes, se a gente precisar. Tá bom? Um beijo da Cris, fiquem com Deus e até a próxima.